Meu nome é Gilberto Servinski, eu sou do Movimento dos Atingidos por Barragens, do MAB. Nós queria compartilhar com vocês nossas avaliações sobre a questão da água, né? Nós temos uma avaliação de que está ocorrendo uma intensificação a nível de Brasil e da América Latina, mas de mundo, um processo de privatização da água. E essa privatização ela ocorre com maior intensidade sobre o Brasil e sobre a América Latina, principalmente porque aqui nós concentramos 13% da água doce do mundo, tem as melhores e maiores reservas de água mineral, tem 27 aquíferos, entre os quais o aquífero Guarani e o Alter do Chão, os dois maiores do mundo, tem as maiores bacias hidrográficas, entre as quais tem a Bacia do Prata, a Bacia da Amazônica, a Bacia do São Francisco, a Bacia do Rio Doce, ou seja, grandes rios que têm grandes potenciais de água e de geração, inclusive de eletricidade. E em meio à crise do capitalismo, o capital tem como objetivo transformar a água em um grande negócio, e para isso ele precisa transformar a água em mercadoria, ele precisa adotar uma estratégia que faz parte dessa estratégia a propriedade privada sobre as águas, sobre as nascentes, sobre os rios, sobre os lagos, sobre os açudes, sobre as águas subterrâneas, que é os aquíferos, inclusive a privatização do saneamento nas cidades, e em casos de países como o Chile, inclusive tem a propriedade privada sobre as áreas de mar. Então essa é a estratégia do capital, privatizar a água e transformar a água em mercadoria, e para isso eles necessitam a propriedade privada, ou seja, o rio passa a ter dono, os lagos passam a ter dono, os açudes passam a ter dono, as transposições passam a ser propriedade das transnacionais e dos bancos, né? E é evidente que eles adotam junto com isso uma estratégia política para que tenha toda uma organização de instituições, de leis para que favoreça isso, e uma estratégia ideológica também para que se crie um ambiente na sociedade pró-privatização. É evidente que isso tem consequências na nossa avaliação aos povos. As consequências são ruins, não são boas para os povos, né? A primeira consequência é que o povo, em vez de ter acesso, ele passa a ser proibido o acesso à água, né? Por exemplo, aqui no Brasil, dos projetos que está em tramitação no Congresso, que é o projeto do Tasso Gereissati, ele prevê a privatização, e essa privatização começar pelo Nordeste e por São Paulo. Significa que o povo do Nordeste vai ser proibido de acessar a água da Transposição e do São Francisco, né? Então as consequências, além de proibição, tem as consequências da destruição, da contaminação, como aconteceu em Brumadinho, Mariana, que destruiu os rios, contaminou com metais pesados, com rejeitos, como o caso lá do oeste da Bahia, que o agronegócio contaminou tudo, destruiu inclusive as nascentes, né? O aumento brutal nas tarifas de cobrança da água, né? Tem um conjunto de consequências que só prejudicam o povo. E por isso que nós achamos que a saída ao povo é lutar contra tudo isso, é lutar contra a privatização, é lutar, e essa é uma luta de todos, dos povos do campo e da cidade, é uma luta de todos e todas. E por isso que precisa ter muita unidade, precisa ter muito trabalho de conscientização. A água não pode ser mercadoria, a água é um direito dos povos, e por isso que a água, e nós temos que ser como água, ser fortes, transparentes, alegres e em movimento para combater e derrotar esse projeto do capital que quer privatizar a água.